polícia prendeu o suspeito de ter abusado sexualmente de um menino de 9 anos de idade em um condomínio aqui da capital. O repórter Lucas Barbosa traz mais detalhes para a gente. O homem de 43 anos foi preso por policiais militares ainda em flagrante. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime, que teria sido praticado na última quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, a criança que aparece nestas gravações tem 9 anos de idade e foi abusada pelo suspeito que até então era o zelador do condomínio onde o garoto mora. Nessas imagens cedidas pela PM, é possível ver o exato momento em que o homem passa e, na sequência, a criança. O menino parece mudar de ideia de acompanhá-lo ao parar no meio do caminho. Só que durante uns 15 segundos é convencido e continua o percurso. Os dois entram numa espécie de depósito. Veja que o próprio suspeito fecha a porta. 1 minuto e 10 segundos depois, a própria criança abre a porta às pressas e deixa o local correndo. Nesses últimos segundos, o abuso sexual teria sido cometido. A criança sai correndo e vai falar com o pai. Muito assustada, ela disse que teve um problema com esse zelador. O pai, sem entender, vai falar com esse zelador e pergunta o que aconteceu. O indivíduo diz que apenas chamou a atenção do garoto porque ele estava brincando em um local que não podia, que estava sendo reformado. Mas o pai perguntou, então por que você levou o meu filho para aquele depósito e fechou a porta? Nisso, o indivíduo ficou assustado e disse que não ia falar mais sobre o assunto. Após isso, o pai foi conversar melhor com a criança, ficou mais calma, viu as imagens e a criança falou da situação do abuso. Ao ter conhecimento de toda essa situação em que o filho foi obrigado a praticar sexo oral no zelador e que depois teria penetração, o pai chamou a polícia e o suspeito acabou preso num bairro vizinho da mesma região. Só que agora a criança está abalada, não consegue se aproximar de nenhum homem adulto, nem mesmo o próprio pai. Por isso, o garoto de 9 anos de idade começou ontem mesmo um acompanhamento psicológico. O aspirante da PM diz ainda que no mesmo dia do crime, o suspeito foi embora antes do horário previsto e no dia seguinte não foi trabalhar. O homem já tinha passagens criminais pelos crimes de posse de drogas e ameaça. Ainda assim, foi contratado há 2 meses para prestar serviços no condomínio de casas. As empresas, até as pessoas que nós vamos contratar para trabalhar junto às nossas famílias, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque esse indivíduo trabalhava apenas 2 meses no condomínio e, inclusive, tem passagens por outros crimes. O suspeito preso em flagrante nessa quinta-feira deve responder pelo crime de estupro de vulnerável tentado, podendo ser condenado a cerca de 8 anos. 2 preocupações aqui que são bem pareadas. Primeiro, a saúde mental desta criança. Segundo, esse bandido vai ficar preso quanto tempo? Infelizmente, a gente não tem esperança que essa prisão dura muito tempo. Porque o que a gente vê nesse país, a gente está vendo aqui noticiando todos os dias, ou uma mulher é assassinada, ou uma mulher é brutalmente espancada, e esses assassinos e esses agressores ficam pouco tempo na cadeia. A mesma coisa com esses estupradores. E aí esse canal, esse caminho da violência, ele não termina nunca, Luciana. A gente precisa de leis que sejam realmente cumpridas, de punição para esses bandidos, para esses estupradores de mulheres, de crianças. Além de tudo isso que você falou de vigilância e atenção no momento da contratação de uma pessoa dessa, que já tinha antecedentes e mesmo assim há 2 meses trabalhava nesse condomínio, que estão permitindo fazer com nossas crianças. Lembrando que abrimos a edição de hoje relatando outro fato bárbaro de um homem que morreu em confronto com a polícia depois de ser suspeito de ter violentado, estuprado uma criança de 1 ano e 8 meses. E agora a vítima que acabamos de mostrar, um menino de 9 anos.